Prontinho, Júlia. Vamos tentar fazer esse exercício que você passou. No exercício que você passou, um artista plástico criou uma peça composta por dois triângulos. Um triângulo equilátero, todos os lados de mesma medida, e um triângulo isósceles, dois lados de mesma medida, e o lado que difere é a base. Só que ele vai dizer o seguinte para você. Ele vai dizer que existe uma base para essa figura, né? E essa figura é formada em um pilar cilíndrico. Como eu disse a você, dois triângulos, um triângulo equilátero e um triângulo isósceles, onde o lado do triângulo equilátero é a base do triângulo isósceles. Aí ele pede para saber a altura dessa peça. Então vejamos o seguinte. Aí antes disso também, ele disse que esse ponto aqui é o circuncentro desse triângulo. Aí vejamos, para eu ter a ideia da altura dessa peça. Para eu ter a ideia da altura dessa peça, eu vou tracejar esse segmento verdinho. Ó. E nesse segmento verdinho, veja só, eu vou ter essa distância aqui, que eu vou chamar de H maiúsculo. E H maiúsculo é a altura da peça, tá? Só que no exercício ele diz para você que a altura dessa base aqui, esse pilar, em formato cilíndrico, tem 1,50 m, ou melhor, 1,5 m, tá? 1,5 metros, tá? 1,50 m. Seria a altura desse pilar. E esse pilar que sustenta a figura aqui, tá certo? Então, querida, vejamos o seguinte, eu posso analisar o que é que eu vou calcular. Eu vou calcular essa altura H, tá vendo aqui? E essa altura H vai ser igual, ó. Eu tenho garantia que esse segmento é de 1,50 m, que é a altura de quem? É a altura do pilar. Aí eu vejo o seguinte, ele diz para você ainda que esse ponto é o circuncentro. E esse ponto sendo circuncentro vai ser ortogonal, ou seja, forma 90 graus. Forma 90 graus aqui, tá? Formou 90 graus. Então a altura dessa peça seria esse segmento roxinho somado com a altura da base, que é a altura do cilindro. Então seria esse segmento roxinho, e esse segmento roxinho aqui, eu vou chamar de H minúsculo, tá? Vou chamar de H minúsculo, tá certo? O que eu quero saber no exercício é essa altura verde, que vai ser 1,50 m somado com esse H minúsculo. Eu vou dar um pausa aí para trabalhar esses dois triângulos, o triângulo equilátero e o triângulo isósceles, tá? Prontinho, Júlia, ó. Então vejamos. Ele diz a você que é formado esse diedro aí por meio de quê? Um triângulo equilátero, esse laranjinha, e o triângulo isósceles, com esses dois lados verdes aqui que são congruentes, e esse lado que difere, que é o lado do triângulo equilátero. Então vamos por partes aqui. Vamos estudar o triângulo equilátero. No triângulo equilátero, você sabe que tem os lados de mesma medida. No caso aí, no seu exercício, ele diz que a medida desse lado é de 60 centímetros. Bom, vou até colocar aqui, ó, cada lado desse mede 60 o quê? Centímetros, tá? Ó, 60 centímetros. Aí ele diz que a projeção ortogonal foi no circuncentro. Aí você diz circuncentro, sim, circuncentro. Veja só, se eu tenho esse triângulo equilátero, tá aqui ele, ó. Ele pode ser inscrito e pode ser circunscrito. Assim você precisa de raios para formar. Esses raios, para formar o ângulo inscrito, que está interno aqui ao triângulo, tá certo? Esse raio é chamado de apótema. E o raio que circunscreve é chamado de raio, tá certo? Então veja, você dividiu em duas partes aí. Dividir em duas partes, dividir. Eu vou até trazer essas partes para cá, ó. Observe que eu vou pegar esse triângulo que ele forneceu, que é um triângulo de 60 centímetros de cada lado, onde você viu que esse pedacinho aqui, ó, é chamado de apótema, né? Apótema porque vai ser inscrito. E esse outro aqui, ó, é chamado de raio, tá certo? Veja que você dividiu em duas porções. Meu desenho está errado, mas você vê que essa porção aqui é maior que essa. E essa porção maior seria o dobro. Ou seja, esse pedaço aqui é o raio. Esse pedacinho aqui é chamado de apótema, tá? Aí esse raio é o quê? O raio é igual a 2 vezes a medida do apótema, tá certo? Posso pensar assim? Posso. Aí você pode observar, se o raio é 2 vezes o apótema, se eu pegar o raio
somar com o apótema vai me dar a altura do triângulo equilátero, tá certo? Então eu vou trazer para cá, ó. Se eu pegar o raio, somar com o apótema, vai me dar a altura de quem? A altura do triângulo equilátero, tá? Ó. O raio seria 2 vezes o apótema. 2 vezes o apótema somado com o apótema dá igual à altura do triângulo equilátero. Assim, ó, 3A seria igual à altura do triângulo equilátero. Vou escrever aqui, ó. 3 vezes o apótema seria a altura do triângulo equilátero. Dessa maneira, o apótema vai ser igual à altura do triângulo equilátero sobre 3, tá certo? Pronto, posso pensar nisso. Você diz, ah, beleza, entendi essa ideia. Então, esse pedacinho é o apótema. E esse apótema será a altura do equilátero dividido por quem? Por 3, tá certo, querida? Continuando, olha. Como você sabe que o apótema é a altura do triângulo equilátero dividido por 3, e a altura do triângulo equilátero, eu vou colocar aqui, ó, a altura do triângulo equilátero vai ser o lado, raiz de 3 sobre 2, tá certo? Como o apótema é a altura do triângulo equilátero sobre 3, conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, você vai dizer que o apótema vai ser igual ao lado, raiz de 3 sobre 6, tá certo? Tudo bem, querida? Pronto. Nós tínhamos visto quem era a altura e agora vimos que o apótema é o lado raiz de 3 sobre 6. Prontinho, aí continuando. Veja bem, por que eu tenho que descobrir esse apótema em questão? Veja só. Se eu tenho que descobrir esse apótema em questão e eu quero saber a altura da escultura apontada, ó, essa altura é o H maiúsculo, né? Assim esse verdinho, que é 1,50 m, que já é garantido, somado com esse pedacinho roxo, certo? Aí você viu que esse triângulo equilátero tem essa distânciazinha aqui, ó. E essa distância é o apótema, perfeito, querida? Observe que essa distância é o apótema. Ele diz na questão que essa projeção é ortogonal, então forma 90 graus. Aí tem essa partezinha roxa, que toca bem aqui nesse vértice de quem? Desse triângulo, que é o triângulo isósceles. Aí observe que esse triângulo isósceles nós vamos trabalhar agora, tá? Como eu disse, nós vamos trabalhar esse triângulo agora. Vejamos aqui. Você observou que isso aqui era o apótema, certo? Aí eu vou trabalhar esse triângulo, nós vamos trabalhar esse triângulo isósceles. Nesse triângulo isósceles, a base aqui mede 60 centímetros. Tá aqui, ó, 60 centímetros, tá? Os lados que são congruentes medem 40 centímetros. Vou botar aqui, ó, 40 centímetros, tá certo? 40 centímetros, tá? Aí eu vou fazer o seguinte. Se eu tenho essa figura, eu posso pedir a altura. A altura é um segmento que sai de um vértice, vai sair de um vértice e forma 90 graus com o lado oposto. Estou trazendo aqui, ó, isso aqui é a altura, tá certo? A altura de quem? A altura desse triângulo isósceles, tá? Vou chamar essa alturazinha de A, para não confundir com esse H aqui, tá? Feito isso, querida, observe que você tem a formação de 2 triângulos, ó. E esses 2 triângulos são triângulos chamados de triângulos retângulos, tá vendo aí? Ah, beleza, estou vendo isso aí. Agora veja o seguinte, ó. Essa partezinha preta, ó, eu vou trazer para cá, ó, essa mesma figurinha. Eu trago para cá, para ver esse diâmetro, ó. Essa partezinha preta é o apótema de quem? O apótema desse triângulo, ó. O apótema desse triângulo, tá certo? Desse triângulo equilátero. Essa partezinha roxa aqui, ó, é essa alturinha que eu tenho que descobrir para somar com 1,5 para encontrar a altura de quem? A altura da peça, tá certo? Deixa eu marcar esse pontozinho azul, porque ele diz que esse pontozinho azul na questão é o circuncentro. Nós já vimos que esse circuncentro formaria essa circunferência que circunscreve um triângulo. E aqui interno seria o apótema. Então nós já vimos que essa parte é o apótema. Aí veja o seguinte, ó. Cheguei aqui nesse ponto médio, que eu não tinha falado, tá, querida? Aqui é o ponto médio, dividir esse segmento ao meio, então aqui vale 30, aqui vale 30, tá? Dividir ao meio formou 90 graus. Observe isso, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou trazer para cá. Então essa figurinha também é segmento vermelhinho, tá? Falei verde, foi? Falei verde, não, vermelhinho. E esse segmento vermelhinho vai ser quem? A altura desse triângulo isósceles, tá?
E aqui eu tenho essa altura roxinha, que eu tenho que encontrar essa altura roxinha para encontrar o valor de quem? Para encontrar a altura da peça, tá? Então vamos por partes. Eu vou encontrar agora a medida desse vermelhinho, uma vez que o apótema eu já sei a relação, tá certo? Esse azinho, esse A pretinho aqui, que é o apótema desse triângulo aí formado, certo? Então o que é que eu vou fazer agora, querida? Vou pegar agora, deixa eu ver aqui esse pretinho, vou encontrar esse apótema. O apótema é o lado raiz de 3 sobre 6, certo? Se o apótema é o lado raiz de 3 sobre 6, o lado mede 60. Então esse apótemazinho vai ser igual a 60 raiz de 3 sobre 6. Divide isso aqui, ó. Esse apótemazinho ficou 10 raiz de 3. Eu não posso esquecer a unidade, que é centímetros, tá? Pronto, esse pedacinho é isso. Esse A agora, esse A vermelhinho, né? Esse aqui era o apótema. Esse A vermelhinho, eu tenho a formação de um triângulo. Aí você vai lembrar lá do 8º ano, né? Você vai lembrar do Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, que é 40 ao quadrado, é assim, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui são os catetos. Esse A, que é a altura do triângulo isósceles, que vai servir para eu encontrar essa alturinha, né? Esse A ao quadrado, mais quem? Mais essa parte aqui, eu dividi ao meio, então aqui é 30, ó, 30 ao quadrado, tá? Ó, 30 ao quadrado. Feito isso, ó, isso aqui vai me dar 16 e 2 alinhos, ou seja, 1.600, tá? 1.600 igual a quem? A ao quadrado, tá? A ao quadrado, mais quem? Mais 3 ao quadrado, 9, 2 alinhos, 900. Deixa eu botar aqui 900, tá certo? 900. Feito isso, ó, esse meu A ao quadrado vai ser igual aqui, ó, esse meu A ao quadrado vai ser igual a 1.600, né, assim, ó, 1.600 menos quanto? Menos 900, tá certo? Ó, já até segue a sua frente, menos 900. Então, esse A ao quadrado vai ser igual a 700. Eu não vou pedir essa raiz não, certo? Vou deixar assim, 700. Por quê? Porque aqui eu tenho que encontrar essa altura. E esse A na hipotenusa, essa altura eu tenho que descobrir. E esse A pretinho é o apótema, que eu já sei. Então aqui eu vou aplicar quem? Mais uma vez, o famoso Teorema de Pitágoras, né? Deixa eu separar isso aqui, certo? Vou aplicar mais uma vez o famoso Teorema de Pitágoras. Como é que eu aplico esse Teorema de Pitágoras aqui, ó? Esse A vermelho ao quadrado, não é assim? O A vermelho ao quadrado vai ser igual ao apótema ao quadrado, mais quem? Mais esse H ao quadrado. Eu tenho que descobrir esse H para descobrir a altura, ó, a altura da peça. Então, feito isso, quem é A ao quadrado? Você já viu aqui que é 700, ó. 700 igual, tá igual aqui de pretinho, certo? Quem foi o apótema? 10 raiz de 3 ao quadrado. Ixi, vai dar, velho. 10 raiz de 3 ao quadrado, certo? Somado com quem? Somado com esse H que eu vou ter que descobrir. Oh, desculpa, viu, querida? Vai ficar... Vou botar esse Hzinho aqui, pronto. H ao quadrado, tá? Deixa eu separar aqui essa bagunça. O quadrado é pequenininho, eu tenho que explicar. Pronto. Aí, feito isso, ó, eu vou lembrar. Se eu quero encontrar esse H ao quadrado vai ser igual. Isso aqui é 700, que já é o A ao quadrado, né? 700 menos 10 ao quadrado fica 100, ó. 100 aqui. Raiz de 3 ao quadrado ficou 3, ó. Assim? Então, H ao quadrado vai ser 700 menos 300. H ao quadrado me dá quanto? 400. Se H ao quadrado dá 400, a raiz quadrada dele vai ser igual a 20, tá certo? Então ele mede quanto? 20 centímetros, tá? Deixa eu deixar essa bagunça aqui. 20 centímetros, tá certo? O H mede 20 centímetros. Isso quer dizer que essa altura aqui, ó, essa altura em questão, vai ser igual, não é 1,50 m? Se é 1,50 m, são 150 centímetros. Somado com o H, que foi quanto? 20 centímetros. Assim, essa altura deu 170 centímetros. Ou a altura foi de 1,7 metros, ou 1,70 m, tá, querido? Veja aí se eu consegui explicar direitinho a você, para ver se você entendeu, tá?
Qualquer dúvida, pergunte lá.